Siahamba ikubaye kwenko. Siahamba ikubaye kwenko. O salmista, no Salmo 13, versículo 5, ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Alegra-se o meu coração na sua salvação. Com essa palavra, boa noite. Essa palavra de confiança também nos convida nessa noite. Um bom culto a todos. Agradecemos aos músicos que aí nos ajudam a louvar a Deus. Iniciamos louvando com o hino Vale a Pena Viver. Podemos cantar esse hino em pé mesmo? Eu quero cantar um canto com muita alegria. Eu quero que a fome nunca nos faça sofrer. Espero um mundo cheio de risos e flores e tudo. Sim, vale a pena viver, viver num mundo lindo feito por Deus, servindo com gratidão, com alegria e amor. Sim, vale a pena, vale a pena. Sim, vale a pena viver. Posso cuidar do mundo que Deus tem me dado. Eu quero o fim das guerras e lutas cruéis. Espero um mundo novo de gente abraçada. E tudo porque vale a pena viver. Sim, vale a pena viver, compartilhando a paz que vem de Jesus. Minha esperança em Deus é que me anima a cantar. Sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena viver, viver num mundo lindo feito por Deus, servindo com gratidão, com alegria e amor. Sim, vale a pena, vale a pena. Sim, vale a pena viver. Oremos. Deus eterno e gracioso, reunidos estamos diante de Ti no início deste culto, confiando não em nossas próprias forças, mas na Tua fidelidade que jamais falha. Em meio às incertezas da vida, voltamos o coração a Ti, pois Tu és o nosso refúgio, nossa rocha firme e nossa esperança segura. Concede-nos, Senhor, um coração confiante e atento à Tua palavra. Silencia em nós tudo que nos afasta de Ti e fortalece a fé que nos une a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nesse culto sejamos renovados na certeza de que pertencemos a Ele, que por nós se entregou e por nós vive e reina. Ao nos aproximarmos, Senhor, também da Tua ceia, prepara-nos com humildade e gratidão, que no pão e no vinho reconheçamos a Tua presença concreta e material, que o perdão dos pecados e a comunhão viva com Cristo se fortaleça em nós. Reafirma em nós a confiança nas Tuas promessas e fortalece os laços da comunhão do Teu povo. Por fim, recebe, ó Deus,
esse culto que iniciamos em Teu nome. Conduza-nos pelo Teu Espírito, para que tudo que aqui for dito e vivido glorifique a Ti e edifique a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós pedimos. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e ouvir a palavra indicada de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9, Bíblia da Igreja, página 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9, Novo Testamento, página 270 do Novo Testamento. 370. É isso? 370 do Novo Testamento? Todos acharam aí? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também nos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fidelidade de Deus, nós louvamos e agradecemos através deste culto. Convido a entoarmos o hino Boa Noite, meu Pai, venho te agradecer. Boa noite, meu Pai, venho te agradecer. Mais um dia vivi por teu amor. Boa noite, meu Pai, fala o meu coração. Se eu falhei nesse dia, peço teu perdão. Meu Senhor, ó meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai. Boa noite, meu Pai, teu filho diz, e unido a ti serei mais feliz. Boa noite, meu Pai,
deposito a esperança de um dia melhor. Que amanhã possa te servir mais, com amor e compreensão, e fazer por ti tudo aquilo que ainda não fiz. Boa noite, meu Pai. Que a graça daquele que é, que era e que há de voltar esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar o Salmo 40, os versículos 1 a 3. Salmo 40, na página 513 do Antigo Testamento. Salmo 40, 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Querida comunidade, esse salmo, ele inicia com uma palavra muito importante para a nossa vida, e especialmente para quem quer viver a vida cristã. Ele inicia com a palavra esperar. Esperar. Eu não sei se vocês sabem esperar, se nós sabemos realmente esperar, mas é cada vez mais difícil esperar. Nós vivemos no mundo da velocidade. E o salmo aqui começa chamando a atenção sobre esperar. Se a gente olhar textos bíblicos, tem muitos textos bíblicos que também trazem essa questão de esperar. Inclusive salmos. Quem não lembra, por exemplo, do Salmo 62:5, que diz: somente em Deus a minha alma espera, silenciosa. Mas nesse aqui tem uma pequena diferença, no jeito que o salmista aqui escreve. Vejam, ele começa falando da experiência que ele viveu. É como se ele desse um testemunho daquilo que ele viveu sobre a espera. Ele diz: eu esperei em Deus e Ele me acudiu. Ele me livrou. Eu esperei e Ele me livrou. Muitas vezes a gente ouve ou até fala sobre aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas normalmente a gente não ouve isso aqui. Normalmente a gente ouve a pessoa dizer: eu tinha um problema e Deus me ajudou. Eu tinha um problema e Deus me livrou. Eu orei e Deus me ajudou. O salmista fala diferente. O salmista diz: eu esperei e Deus me livrou. Essa é a esperança, o testemunho que ele aqui quer nos ajudar. Neste dia, o salmo indicado para esse final de semana. E notem, não é qualquer espera. Não é esperar de qualquer jeito. O que o texto bíblico ali diz? Esperei confiantemente. Esperei confiantemente. Interessante, ele poderia ter dito assim: esperei com confiança, né? Esperei confiante. Não, esperei confiantemente. Fui dar uma olhadinha no português, por que esse termo assim, confiantemente? Se a gente só fala assim, confiante, aí é um adjetivo, uma característica. Ela é uma pessoa confiante. Então eu estou dando um elogio, dizendo uma característica dessa pessoa. Uma pessoa confiante. Mas quando fala confiantemente,
é mais que um adjetivo, é um advérbio. É um jeito de viver, é um modo de viver. Ou seja, a pessoa que escreveu esse salmo, provavelmente o rei Davi, ele diz: eu esperei de um jeito confiante, de um modo confiante. Ou seja, toda a minha vida, as minhas atitudes eram atitudes de confiança. Essa é a diferença. E se a gente olhar no hebraico, todo o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, essa palavrinha aqui é o betar, que é muito mais profundo ainda na língua original. É no sentido de apoiar-se como se fosse em algo seguro. Como aquela âncora que segura um navio ali, né, que a corda fica ali presa para que o navio não vá à deriva. É esse o sentido dessa palavra, confiantemente. O salmista encontra em Deus o seu porto seguro. E ele vive de um jeito diferente, um jeito confiante. E esse salmo, eu não sei se alguma vez vocês já estudaram ele, a gente sempre sugere que as pessoas estudem o salmo no ano da sua idade. Eu não sei se alguém aqui está nos 40, mas é uma boa dica, né? Quando a gente completa, o salmo tem para todas as idades, né? Se a gente está naquele ano, 40 anos, estudar esse salmo. E nós tivemos a graça de uma vez celebrarmos umas bodas de matrimônio que o casal pediu esse salmo aqui. Era o salmo deles, da vida deles. Olha o que ele diz. No versículo 1 em diante, ali na metade, ele começa a falar da ação de Deus. Ele diz várias palavras mostrando o que Deus fez na vida dele. Ele se inclinou para mim, ele me ouviu quando clamei por socorro, ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor. Tudo isso Deus fez. O testemunho dele não é em nenhum momento dizendo o que eu fiz, mas é o que Deus fez para mim, em meu favor. Aqui o salmista fala de um Deus que age, um Deus presente na vida das pessoas. Não um Deus distante, mas um Deus que age ali, socorrendo, ajudando, tirando as pessoas. Ele cita aqui o exemplo, inclusive, de um poço, um tremedal de lama. O contexto aqui era onde as pessoas se atolavam. Quem já morou no interior sabe que isso é possível. Se atolar a ponto de não conseguir mais sair sem ajuda. Essa era a experiência do salmista. E ele diz: Deus me tirou dali. Um Deus que age, um Deus presente, um Deus que se importa com a vida e o sofrimento das pessoas. Que salmo bonito para o início do ano, né? Onde a gente, quem sabe, começa mais ansioso do que deveria, né? Mais preocupado do que deveria. E ele vem com esse testemunho dizendo em quem ele esperou confiantemente e o socorreu. Agora, a gente poderia dizer assim que Deus, ele age e socorre todo mundo. Ele faz tudo isso aqui a todas as pessoas. Será que é assim? O salmista aqui nos ensina que Deus age assim com as pessoas que esperam confiantemente nele. Na vida, nós passamos agora a virada, né? Não existe tempo mais supersticioso do que a virada. Não é verdade? Tudo aquilo que se faz na virada são superstições, né? Onde as pessoas dizem, tem que não sei o que carregar na carteira, tem que não sei o que usar, que cor. Vocês também sabem, 1001 coisa que a gente entra na onda, não é verdade? Tem que comer não sei o que.
são confianças. São jeitos da gente se apoiar e querer estar seguro. O salmista diz não. A pessoa que espera em Deus, ela vai receber na hora certa que espera. Não é instantâneo, não é que nem um macarrão instantâneo. Que espera, ela vai receber o socorro. Em última análise, o salmista aqui ele ensina um jeito diferente de viver. Uma vida nova. Quem se torna cristão recebe a nova vida, se torna nova criatura. E é isso que o salmista aqui vem ensinar, um novo jeito de viver. Mas tem dois poréns. Um deles é que ninguém de nós nasce assim. A gente não nasce querendo ser confiante em Deus. Por isso, a primeira coisa que a gente faz quando nasce, o que é? Chorar. E às vezes até berrar. Tem que berrar, senão não está certo, né? Já levam, às vezes, um safanãozinho ali para berrar. Nós nascemos em pecado. Sim, a Bíblia testemunha. Ou seja, nós já nascemos torto, estragados, totalmente contra isso aqui. Ninguém vai nascer bonzinho e pronto já para servir a Deus com temor. Não, a Bíblia testemunha, nós nascemos em pecado. Ninguém vai ter essa confiança na sua própria natureza. E o segundo, porém, é que o mundo que a gente vive também é pecaminoso. O mundo que a gente vive é pecaminoso. E a gente mais vai aprender a não confiar em Deus no mundo do que confiar. Não é verdade? Olhem como as pessoas hoje lidam nas relações. Enquanto Deus diz esperar, tudo tem que ser rápido, instantâneo. Ah, se eu não gostei, então já não é mais meu amigo, minha amiga, já não me relaciono mais, já estou brabo, já não quero mais nem estar perto. Tudo tem que ser rápido, veloz, para ontem. As comunicações, os relacionamentos, o trânsito, as respostas. O mundo nos ajuda a não esperar. E aí vem a pergunta, então como a gente vai viver assim como o salmista, provavelmente aqui Davi nos ensina? Como viver assim? E aí o texto do Novo Testamento, que também é desse final de semana, eles sempre se ajudam a se interpretar, isso é muito importante. 1 Coríntios 1, 1-9. No YouTube tem uma pregação, o pastor fez só sobre o versículo 9, desse texto aí. Vocês podem procurar lá, está lá no YouTube. Incrível esse versículo. Ele diz que Deus nos chama, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus está nos chamando à comunhão do Filho de Deus, do seu Filho Jesus Cristo. Ele está nos chamando. Todo dia, enquanto nós estamos vivos, Deus vai lutar por nós. Vai encontrar maneiras de nos chamar para a sua comunhão. Se vocês lembram, tem uma parábola no Novo Testamento, onde ela justamente compara isso. Deus, ele manda chamar e as pessoas não querem. Elas inventam um monte de desculpa. Não, tenho a festa, tenho o trabalho, tenho os bens, não posso ir. E Deus fica triste. E aí ele chama os excluídos. Essa parábola está lá nos evangelhos. Deus está lutando para que a gente se aproxime da sua comunhão. E por quê? Porque na sua comunhão, Ele nos transforma em pessoas confiantes. Basta olhar para a tua caminhada, né? A nossa caminhada lá no início. Quando a gente começa. A gente nem entende muita coisa. E nem agora, quem sabe, não entende muita coisa. Mas a gente vai crescendo. A gente vai fortalecendo a confiança. A gente não vai mais vivendo sem aquilo. A gente vai sentindo a necessidade do alimento que é a palavra de Deus. Por isso Jesus, ele sempre de novo, através do culto, da pregação, da comunidade, do estudo bíblico, da ceia, do louvor, ele está dizendo: vinde, 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 vinde.
Eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Vinde para a comunhão. Não tem outro segredo, não tem outro jeito. Assim o salmista, ele experimentou. Quando ele se aproximou de Deus, quando ele se aproximou da comunhão com Deus, quando ele confessou os seus pecados, experimentou o perdão de Deus, ele passou a viver uma vida de espera silenciosa. Para encerrar, quero trazer uma fábula que nos ajuda a entender isso. Certa vez uma pessoa queria saber o segredo para ser feliz. E ela foi num sábio então, e o sábio levou ela no meio da floresta. E mandou ela olhar uma samambaia e um pé de bambu, um bambuzeiro. E aí ele explicou, olha, essa samambaia aqui, ela foi colocada, uma mudinha ali, em questão de 2, 3 meses, ela estava linda, exuberante, cheia de brotos e de ramos. O bambuzeiro foi plantado, em 5 anos só tinha um brotinho assim. Mas depois de 5 anos, ele cresceu e ficou enorme. Quem estuda um pouco gosta de natureza, sabe que o bambu é uma das plantas que pode ficar mais alta de todas. E aí ele explicou, ele disse, o bambu, enquanto ele esperava para sair, ele criava raízes. Ele criava raízes. Assim é a nossa vida na comunhão do Filho de Deus. Ali nós criamos raízes, não é mais qualquer tempestadezinha, qualquer poço de lama, como diz aqui o salmista, que vai nos derrubar. Pode vir o luto, como hoje nós temos uma oração em memória, né? Faleceu pessoas da família, de membros da comunidade. Temos também tristezas, temos preocupações com o ano, de todos os jeitos. Nada disso vai derrubar uma pessoa que vem para a comunhão de Jesus e ele vai enraizar ela nessa comunhão. Essa pessoa sim vai experimentar como o Davi disse, eu esperei confiantemente e Deus me ouviu, me atendeu e me livrou. E vejam, ele encerra aqui no nosso trecho dizendo, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando Deus age na vida de uma pessoa, Ele coloca nela a gratidão, o louvor, Ele diz aqui. Hoje os hinos estão muito bonitos, né? E às vezes a gente canta tão baixinho, né? Uma das primeiras gratidões que surge na vida da pessoa é o louvor. Eu quero louvar esse Deus que me faz tantas coisas. E aí ele diz, e só esse testemunho outras pessoas virão, vão enxergar e vão se aproximar de Deus. Vão se aproximar de Deus. Que nesse início de 2026, Ele nos ajude a não somente confiar, mas esperar confiantemente e vir à comunhão do Filho de Deus. Amém. Vamos cantar agora um hino de alguém que também muito esperou. Não teve a mesma sorte que o Davi, mas quem espera no Senhor, a sua espera não é em vão. De bons poderes sinto-me cercado. Este hino de Dietrich Bonhoeffer, ele passou alguns anos preso. No final da guerra, ele esperava ser libertado. E ele, na sua fé, sempre querendo animar a noiva que o esperava, o pai e a mãe que o esperavam a sua libertação. Ele era pastor e por causa do evangelho ele foi preso. E aí ele escreveu este hino, de bons poderes, sinto-me cercado. E mandou para o pai e a mãe, para a noiva, no finalzinho do ano, na esperança de que ele seria libertado. Mas ele foi executado. Mas tudo o que ele escreveu, nesse tempo que ele esperou, para animar a mãe, o pai, a noiva,
os amigos, tudo isto ficou registrado, para que nós, ainda hoje, pudéssemos ser animados na esperança. Olhem para esse hino, vendo alguém preso, tentando animar o pai e a mãe, a noiva, na esperança de que será libertado, com uma profunda fé no Senhor Jesus Cristo. De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo eu passar os dias e ter convosco um ano de alegria, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Ainda o antigo nos tortura, o peso de maus dias da amargura. Senhor das nossas almas acuadas, a salvação a qual são preparadas, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Estende-nos o cálice amargo, da dor eu beberemos sem embargo, porque nos vem de tuas mãos divinas, até com gratidão sofrer ensinas, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. E se quiseres dar-nos alegrias, ainda sob o sol dos breves dias, então nos lembraremos no passado e entregamo-nos ao teu cuidado. Por bons poderes muito bem guardados,
confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Quando o silêncio se espalhar profundo, todo ao redor deste pequeno mundo, repleto de adoração, ecoa o canto que há de teus filhos entoam. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Assim é certa hoje sua alegria. Aqueles esperam noite e dia no Senhor. Mesmo quando vem o cálice amargo da dor para ser bebido, ainda assim mantém a confiança e a espera. Bem-aventuradas são as pessoas que são chamadas à ceia das bodas do Cordeiro, de Jesus Cristo, que escutam e que se preparam para a convocação derradeira. Vinde para a grande ceia de Deus. Assim nos convida a palavra do Apocalipse 19, 9 e 17. Somos convidados à ceia para nos fortalecer na comunhão com Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Hoje é dia do aniversário do nosso catecismo. O catecismo que Martim Lutero escreveu, que publicou em 1529, 497 anos, logo vai fazer 500 anos desse livrinho. E aqui, quando ele explica a ceia, ele diz para nós, bem no final, quem recebe dignamente este sacramento? Quem é a pessoa que vai para a ceia e recebe isso com valor, sem desprezo? Olha o que ele diz. Verdadeiramente digno e bem preparado para a ceia são as pessoas que creem nestas palavras: dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Corpo e sangue de Cristo, dado e derramado em favor de vós para o perdão dos vossos pecados. A pessoa, porém, que não crê nessas palavras ou dela duvida, é indigna e não está preparada. Pois as palavras em favor de vós, em favor de vocês, exige que a pessoa creia de fato. Com estas palavras do catecismo, eu convido a um momento de confissão de pecados. Misericordioso Deus, chegamos em Tua presença, reconhecendo a nossa fraqueza de manter a nossa confiança em meio às turbulências da vida. Basta estarmos com alguma dificuldade na saúde, alguma dificuldade financeira ou no relacionamento, logo esquecemos das Tuas promessas, de toda a Tua orientação. Pedimos, Senhor, fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, a nossa espera em Ti.
para que quando vier os momentos amargos da nossa vida, mantenhamos-nos confiantes. Pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos renove no perdão, para que assim permaneçamos na comunhão contigo. Por Jesus Cristo, teu Filho, nós juntos assim pedimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos, ó Jesus Cordeiro. Ó Jesus Cordeiro, tira o pecado do mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tira o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Você que nos acompanhou de sua casa, fique na bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e até o nosso próximo encontro. E aqui nós continuemos com a comunhão, instituindo a ceia do Senhor, dizendo juntos: